Vamos todos, neste momento, fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, acalmando assim a nossa respiração. Já neste ambiente de paz que estamos sentindo, convido a todos a elevar os pensamentos, mentalizando com muito amor e carinho o nosso anjo de guarda, que está sempre conosco, nos protegendo e nos amparando. Já com esse mesmo amor, elevemos ainda mais os nossos pensamentos, visualizando assim a nossa mãe querida, Maria de Nazaré, mãe cheia de luz que nos conduz ao encontro do Mestre Jesus, que se encontra ao lado do nosso Pai, Criador Supremo, Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como vamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Jesus e graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Coca e hoje nós vamos falar na nossa preleção sobre harmonia conjugal, renúncia e responsabilidade. Está envolvendo 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 14, que o título é Honrai vosso pai e vossa mãe, e o capítulo 22, não separeis o que Deus uniu. Então, sempre a gente pincela alguma coisa desses 2 itens, né, do Evangelho, mas nós vamos falar um pouco a respeito, então, da harmonia conjugal. Pois bem, os laços que unem um casal, 2 pessoas, né, em nome de um interesse afetivo, começa o que acontece quando se instala, né, um sentimento entre as pessoas. Elas começam a se preocupar uma com as outras, começa a dar importância, começa a fazer um trabalho onde a gente consegue trabalhar o nosso egoísmo. Então, uma das grandes funções de um casamento, de uma união, é um pouco, para que ele dê certo, né, logicamente, é um pouco dessa facilidade que as pessoas vão tendo para trabalhar a sua paciência, a tolerância, mas o principal ponto é o egoísmo. Então, é nessa oportunidade que nós podemos ter esse trabalho, e com a chegada dos filhos, onde toda a dedicação se dobra, a união se torna imprescindível, essa parceria entre as pessoas se torna imprescindível, é que a responsabilidade aumenta mais ainda e mais se trabalha as nossas tolerâncias, paciência, o egoísmo, enfim, todas as nossas, os defeitos a que viemos trabalhar como um compromisso de evolução espiritual. Muito bem. A gente tem que, nas nossas famílias de origem, né? Então a gente veio de uma família, se uniu a uma outra, alguém de uma outra família, trazendo costumes, trazendo uma educação diferente. Então não é fácil a convivência entre 2 pessoas, né? Porque a gente traz uma bagagem muito forte. E a hora que chegam os filhos, piora um pouco mais, no sentido de desafio, não que piore a situação, mas é um desafio a mais, onde nós vamos ter que trabalhar. Por isso o título aqui dessa harmonia conjugal, que depende muito dessa renúncia e da responsabilidade que você assume perante
a outra pessoa, perante a sociedade, perante um compromisso espiritual de outras raízes, né? Tem um livro do Martins Peralva que ele fala um pouco, ele faz uma descrição num dos capítulos, é o capítulo 18, ele fala a respeito dos tipos de casamento. Ele está descrevendo lá o trabalho com a Adelaide, a Celina e o Abelardo, e aí ele fala a respeito do tipo de casamento. Ele classificou como 5, mas eu vou me colocar em 2 ali, os 2 que ele coloca os iniciais. O primeiro é acidental, é quando 2 pessoas se unem sem, assim, quase que materialmente, sem um vínculo de alma nenhuma. Esse casamento, muitas vezes, não é muito duradouro, foram uniões que apareceram assim por questões mais físicas, mais, né, materiais, e não se sustenta. O segundo, isso pode realmente, mais para frente, criar uma necessidade de um casamento, que é esse segundo que eu vou falar, que ele chama de provacional. Os casamentos provacionais são casamentos que, como o nome já fala, é uma prova, é um desafio que foi feito, um acordo lá antes da gente reencarnar, que a gente se comprometeu a se encontrar com alguém, ter filhos, tudo por uma questão de reajustes que a gente tem que fazer. Então, esses casamentos provacionais, que não é um mar de rosa, porque são provas, mas é justamente neles, que é a grande maioria, onde a gente pode trabalhar as nossas vicissitudes, os nossos desafios, aqueles compromissos que a gente se propôs. Então, indo agora pro Evangelho, né, nós temos aqui um item falando o seguinte: quando a gente encarna numa mesma família, né, nada é por acaso. Esses ajustes, eles aparecem justamente entre espíritos simpáticos. Então, são ligados por relações anteriores. E algumas vezes esses espíritos simpáticos, que tem que fazer um pequeno ajuste, um reajuste, um crescimento individual de cada um deles, recebe no seu seio filhos que precisam realmente de um ajuste mais, uma questão mais difícil de ser colocada. Então, se diz vários romances, vários livros, inclusive do André Luiz, que cita bastante essa questão, que às vezes ajustes que devem ser feitos ali de pais, entre pais e filhos, de reencarnações anteriores. Então, às vezes você tem um convívio difícil, mas é dado essa oportunidade justamente para que isso seja trabalhado. Então, a gente olhando assim, a questão, assim, sem a gente ficar pensando de reencarnações, que dívida eu tenho, que eu não tenho, porque isso não leva a nada. O que leva, do meu ponto de vista, é a gente pensar que muitas vezes os nossos filhos são almas muito antigas. São almas que já têm uma sabedoria que veio de outras experiências. E quando a gente quer, assim, moldar a nossa experiência, né? Então, eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo, começa com uma imposição muito forte em nome de uma responsabilidade de ser, né? De ser um pai presente, de um pai que está ali participando, ele às vezes passa do ponto. Então, a recomendação dentro da doutrina, em que fora da caridade não há salvação, né, pensando nisso, muitas vezes, justamente, a gente recebe um filho, que às vezes é um filho mais difícil, ou um filho que não está tão adequado naquilo que os pais pensam, como uma prova. E vai da nossa sabedoria pessoal poder trabalhar as qualidades desse filho, não só no nosso ponto de vista, e sim entrando um pouco no mundo daquele filho, daquela criança, para que a gente possa auxiliá-lo a se encontrar.
Estava vendo uma leitura daquele Cury, que ele é um psiquiatra, né? Ele tem vários livros muito interessantes, e que ele estava falando que às vezes alguns pais, no afã de querer orientar, não, meu filho tem que ser isso, meu filho tem que ser aquilo, porque tem que ganhar dinheiro, tem que ter uma profissão assim, assado, não está desejando mal, não é isso, mas às vezes não bate de frente com aquela escolha que um filho já fez. As gerações, esse choque das gerações, onde talvez trabalhar, juntar dinheiro, pensar no futuro, talvez não seja mais o pensamento dessas crianças. Está errado, não tem um certo, um errado, uma coisa, mas a criança tem que ir aprendendo da sua maneira, com o melhor da nossa amorosidade. Essa é a palavra que eu quero trazer para essa preleção. Colocar o melhor da nossa amorosidade na educação desses filhos, sempre e sempre respeitando aquela alma que já veio para nós meio pronta. Ela não vem, ela vem numa formação que a gente tem que colocar, tem coisa que não é negociável, então são os princípios, a nossa ética, a moral. Mas algumas coisas ligadas à educação, a gente tem que aprender a respeitar os filhos. Essa é uma lição que ela é, às vezes, amarga e difícil para os pais, mas que ela é necessária da gente colocar como uma reflexão nossa, porque nem sempre aquilo que a gente define como sendo o melhor para o nosso filho vai ser realmente. A gente está vendo muito caso de às vezes, suicídios com adolescentes, que às vezes se encontram em choque com aquilo que os pais podem colocar. Então, é sempre uma reflexão. Fica aqui a ideia de que a gente tem que lembrar sempre que não necessariamente a gente está por seus pais e se sentir tão responsável que a gente tem que definir qual é o futuro dos filhos. Então, essa é uma reflexão que é bastante importante. A outra questão que fala no Evangelho é a ingratidão de filhos e fala dos laços de família. Então, muitas vezes a gente imagina, aquele filho é ingrato, eu dei tudo, ele não vai, não segue, não consegue fazer, não sei mais o que eu faço. Olha, você faz o seu melhor, entendendo que às vezes aquele ser que está sob sua responsabilidade, ele veio para passar por aquelas experiências. Então, você vai dar o seu melhor, você vai orientar, principalmente do ponto de vista ético e moral, mas também dá a liberdade das escolhas, a liberdade desse entendimento dos filhos. Então, ela parece uma tarefa, essa tarefa não é tão fácil, mas os pais não precisam de tanto saber, precisa mais da emoção, de saber usar um pouco da sua intuição, usar um pouco daquilo que você fala, não, o que é o melhor para ele? Só sempre lembrando que nem sempre que é o melhor do ponto de vista para os pais é o melhor para os filhos. É uma reflexão que não pode deixar de estar no nosso encalço. E falando um pouquinho do capítulo 22, que fala da insolubilidade do casamento, a doutrina ela tem uma visão bastante interessante. Ela coloca assim: imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Então, muitas vezes, as leis da natureza, que é a lei do amor, essa lei é imutável, ela precisa de respeito e tudo mais, mas muitas vezes você tem uma união de pessoas que já não se suportam mais. Não tem, aquilo já foi, ela até coloca aqui, separa-se por si mesmo o que a força se uniu. Então, a doutrina, ela entende que muitas vezes, com responsabilidade, existem casamentos que já não se fazem mais sentido. As pessoas já começam a se agredir, já começam a ficar relações abusivas, já começa uma condição em que a pessoa se sente assim, tão usurpada, que às vezes é preferível você
ter uma separação consciente e responsável do que manter alguma coisa arrastada e muitas vezes humilhando ou sabotando o parceiro de uma forma tão terrível. E nesse mesmo item tem uma lei que fala do divórcio. É até interessante se a gente pensar que esse livro foi escrito nos idos de 1860 e que lá na França, né? Então na França o divórcio já apareceu no começo do 1820, por aí já tinha um divórcio, depois foi revogado, enfim. É um assunto que para nós ele é mais recente, mas ele já foi abordado pelo Kardec, falando que é uma lei humana e que muitas vezes ela dá um destino mais real, digamos, mais prático pela lei de proteção à família e que é necessário. Então, eu achei bastante interessante o fato de estar dentro da doutrina já essa palavra divórcio, eu achei bem interessante. Então, só assim, resumindo, a doutrina, ela coloca sempre na questão da responsabilidade que o casamento é possível, que por mais que se tente, não consegue, então às vezes é preferível realmente a separação do que a humilhação ou aquela convivência que se torna insuportável. E para finalizar, a gente coloca assim, é possível encontrar na Terra, né, no nosso planeta, um casal perfeito, um par feliz em que cada um, dentro das suas possibilidades, complete o outro sem exigência, sem ferir, sem magoar? É possível? Bom, nós podemos dizer que um casamento perfeito pressupõe pessoas perfeitas? Difícil. A gente vai falar, não, então não existe, mas não é verdade. A gente sabe que nós estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações, não tem jeito perfeito aqui. E se não temos jeito perfeito, o que nós podemos fazer? Apesar dos nossos defeitos, apesar daquilo que a sociedade muitas vezes nos coloca, apesar de tudo, a felicidade, ela pode sim ser encontrada à medida que nós vamos nos colocando, abrindo um pouco mão de uma coisa, abrindo mão de outra coisa, não deixar a conversa entre as pessoas se deteriorar, incentivar muito o respeito mútuo, né? Tem uma fala até daquele Rossano Kingsley, que ele fala assim que precisa ter muito afinco para destruir um casamento. A pessoa trabalhar arduamente, né? Falando mal, provocando, criticando, falando às vezes mal da pessoa na própria presença dela, eliminando o diálogo, a grosseria. Então a pessoa vai batendo até que chega uma hora que aquilo se desmancha. Então, principalmente para os casais mais jovens, eu não pode deixar chegar nesse ponto. Então, a harmonia conjugal, ela é uma obra de compreensão e respeito mútuo. A hora que falta o respeito, aquilo começa a se deteriorar. Então, ter a humildade de se desculpar, ter a humildade de pensar um pouquinho no outro, colocar, a gente fala calçar o sapato do outro, se colocar no lugar do outro por alguns instantes, quando não está bem, falar, olha, hoje eu não consigo, quer dizer, ter essa sinceridade acaba sendo a chave para que você consiga ter essa harmonia conjugal, tá? Então, é super importante que a gente se conscientize disso, saber que nós temos uma responsabilidade em cima dos filhos, saber daquilo que a gente pode trabalhar e fazer o nosso melhor, tá bom? Então, o recado é esse, dizendo que a felicidade, então, ela parte de uma cumplicidade entre aqueles que se uniram, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um admirando as possíveis realizações de cada um, vibrar
naquela mesma sintonia. E quando eu sentir que isso não está indo como poderia ser, né? A gente ter a humildade de se colocar, de falar, olha, estou errando aqui, como que a gente pode trabalhar isso? Tá bom? O segredo é um pouco isso, né? Jamais deixar o casamento se transformar em adversários, né? A melhor forma de você destruir uma relação realmente é você considerar o seu parceiro como um adversário. E se você trabalhar isso com a sua cumplicidade, a sua chance de conseguir êxito nesse casamento provacional é muito maior, tá bom? Então, eu agradeço a oportunidade desse assunto, que ele é tão interessante, tão em voga aqui nesse período, né? Mas a gente tem que acreditar que a gente pode ser feliz e pode auxiliar em muito aqueles que vieram para a nossa responsabilidade, que são os filhos, tá bom? Muito obrigada e um abraço de coração. Tchau. Então vamos assim fazendo uma inspiração lenta e profunda. Relaxando mais o corpo, acerenando a mente. Podemos repetir mais uma ou duas vezes essa inspiração para irmos aprofundando a nossa sintonia com a luz espiritual. Vamos assim abrindo as janelas das nossas mentes e corações, para que essa luz crística adentre mais profundamente em nosso ser. Pelos fios silenciosos dos nossos pensamentos, vamos nos irmanando, nos coligando nesta corrente a que estamos inseridos agora, da manifestação e pulsão das energias curadoras e harmoniosas desse passe de limpeza e energização. Sentimos a presença do amparador pessoal sempre conosco, nos saturando de paz e equilíbrio. Também nos sintonizamos e percebemos, sentimos a presença dos espíritos de luz, os amparadores espirituais que adentram nosso lar para uma faxina espiritual, para que a sua presença e a sua energia possa limpar o nosso ambiente. E essas luzes são projetadas sobre paredes, tetos e chão. Elas vêm varrendo, uma varredura de luz sobre toda a casa, móveis, utensílios, iluminando e perfumando, eliminando qualquer forma, pensamento mais densa que porventura exista e esteja no ambiente. Ela é totalmente desfeita. Se porventura houver algum irmãozinho em falta de sintonia com a paz que buscamos, ele é cuidadosamente, com todo respeito, conduzido para uma instância adequada de tratamento. E assim, todo o nosso lar fica limpo e purificado, perfumado. Mantemos a nossa sintonia espiritual, aprofundando mais e recebendo a luz crística que adentra pelo alto da nossa cabeça, pelo chakra coronário, e adentra irrigando e saturando de luz as sinapses cerebrais, harmonizando, vitalizando, fortalecendo. Essas luzes vão descendo e banhando todo o nosso corpo interno, inclusive chegando até a derme e a epiderme, passando pelos olhos, maxilares,
garganta, onde emitimos as energias da fala, estamos saturando nossa voz de energia pacífica e equilibrada. Essa luz vem revitalizando e atinge o nosso diafragma, no centro do tórax, os pulmões, saturando de vitalidade, de energia, de capacidade respiratória. Vem saturando e envolvendo igualmente o coração, pulsante de energias e equilibrado na luz de Jesus. E essa luz vem descendo e tomando todo o corpo, esôfago, abdômen, todos os órgãos internos, descendo pelas pernas até atingir os pés. Todo o nosso corpo é escaneado por esta luz que equilibra o mental, o emocional e também equilibra e fortifica o corpo físico. Toda e qualquer toxicidade física, mental ou espiritual sai pela sola dos pés. Ela é absorvida pela Mãe Terra, que saberá o que fazer, utilizando esse adubo naquilo que seja mais útil. E agradecemos também à natureza por isso. Agradecemos a Deus, ao plano espiritual, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos aproveitar esse momento pós-preleção de conhecimento adquirido, mais relaxados, mais elevados, e vamos enviando o que temos de melhor dentro de nós, nossos melhores sentimentos, vibrando pelo bem universal, visualizando uma luz intensa irradiando todos os países e continentes, vibrando para a difusão do Evangelho de Jesus no mundo. Muito auxílio de amor, de paz, sustentação e fortalecimento da fé a todos os enfermos, descrentes e suicidas. Vamos mentalizando Jesus entrando e abençoando todos os lares. Vamos vibrar por todos os nossos familiares, amigos, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. E humildemente vibrando por nós mesmos, para que possamos nos fortalecer cada dia mais, praticando os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, para assim fazer parte da ascensão do nosso querido planeta Terra, que está em transição. Obrigada pela oportunidade desse momento. Graças a Deus e graças a Jesus.